Graça e paz, meus irmãos e meus amigos. Hoje é um dos dias mais festivos entre nós cristãos, porque é nesse dia que nós comemoramos o dia da grande vitória, quando o nosso Cristo, o Senhor Jesus, saiu vitorioso do túmulo. Quando o anjo disse para aqueles que o buscavam no domingo pela manhã ainda escuro: por que buscais dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou, como ele mesmo disse. É uma maravilha podermos fazer parte de um movimento cujo Senhor está vivo, completamente vivo, vitoriosamente vivo. E fala através da sua palavra para aqueles que o seguem, que se nós crermos nele, nós iremos receber dele o dom da vida eterna. Há dois acontecimentos históricos na fé cristã que fazem dela a fé do triunfo, a fé da vitória. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, versículo 9, dizendo o seguinte: foi precisamente para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. O primeiro grande acontecimento da fé cristã é o acontecimento que trouxe tristeza, trouxe consternação ao coração daqueles que buscavam a Jesus para solucionar os seus problemas e que recebiam dele a devida atenção diante das suas necessidades, especialmente para aqueles que eram colocados à margem da sociedade, como publicanos e meretrizes, a quem ele dava uma atenção especial, porque ele mesmo entendia que eram grandes devedores, devedores a Deus, devedores por causa das suas vidas vividas em desobediência. Ele se compadecia das pessoas. E assim, Jesus dava ouvidos e importância, dava atenção a essas pessoas, e de um a um, ele lhes concedia o perdão dos pecados. Ele lhes aconselhava: vá e não peques mais. Então o dia da sua morte foi um dia de tristeza e de consternação, um dia de medo, quando todos os seus discípulos fugiram e se esconderam, temendo ter o mesmo fim que estava tendo o seu mestre. Se esconderam e ficaram trancados em um certo lugar, até que a tristeza tomando conta dos seus corações, uns diziam: eu vou voltar a pescar, outros voltavam às suas atividades, ou pelo menos desejavam fazê-lo, as atividades antigas, antes de conhecerem a Jesus e se tornarem seus amigos. Porque agora, durante aquele tempo em que Jesus foi crucificado e foi sepultado, não havia mais nada a fazer. Parecia ter morrido a esperança. Parecia ter se dado aquele velho ditado que repetimos: a esperança é a última que morre. E aparentemente ali a esperança havia terminado. A morte de Jesus foi um acontecimento triste. Especialmente triste porque a sua acusação e o que o levou à cruz foram acusações pré-fabricadas, que envolviam mentiras, conchavos, falsidade. Isso para mostrar o que há no coração de homens pecadores. E Jesus mesmo dizia, lá no Evangelho de João, ele dizia: a semente cair na terra e não morrer, ela fica só. Mas se morrer, ela dá muitos frutos. Ele se referia à sua própria morte. E a morte de Jesus, então, é um dos grandes acontecimentos. No entanto, se tivesse terminado aí,
teria sido o fim da nossa fé. Teria sido uma brincadeira de mau gosto. Teria sido simplesmente um fiasco. Tudo quanto Jesus fez, o seu ministério, as pessoas que ele havia tocado, os homens que ele havia chamado e recrutado para seguirem a ele e aprenderem com ele, tudo isso não teria passado de uma brincadeira de mau gosto. No entanto, ao terceiro dia, aconteceu o segundo acontecimento. Aconteceu o segundo acontecimento histórico da fé cristã. A ressurreição de Jesus Cristo. Nós, humanos mortais, jamais poderíamos imaginar que alguém pudesse voltar dentre os mortos. Mas ao ser buscado no domingo pela manhã, para ser assim o seu corpo ungido, colocado algumas especiarias e etc., as mulheres que ali foram, ficaram pasmas com a mensagem do anjo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que buscar dentre os mortos aquele que está vivo? O segundo acontecimento é o acontecimento que dá realmente o pontapé vitorioso à nossa fé cristã. Antes, não, mas depois da ressurreição de Cristo, a nossa fé foi coroada de grande vitória, de um triunfo jamais pensado, inimaginável. A ressurreição de Cristo. E Jesus então, depois que ele ressurgiu dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos para lhes dar esperança. Seus discípulos saíram dos seus esconderijos, começaram a caminhar e conversar agora com o Senhor ressurreto, aquele que havia saído dentre os mortos para vir assegurar a todos quantos seguem a Ele, que caminham com Ele e creem nele, que o mesmo que aconteceu com o Senhor, com Ele mesmo, haveria de acontecer com aqueles que creem no seu santo e excelso e soberano nome. Em Apocalipse 1, versículo 18, e continuando com João 11, 26, Jesus diz assim, eu vou juntar os dois versículos, ele diz, eu sou aquele que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. E já em João 11, 26 ele diz, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. E ele faz uma pergunta, crês tu isto? Hoje é um dia de grande esperança. Jesus, segundo a Bíblia, está à porta de cada coração a bater. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje é dia de nos unirmos ao Cristo ressurreto, para que ele se torne realmente o dono da nossa vida. Porque foi para isso mesmo que ele morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Amém. Senhor, toma conta da nossa vida, entra no nosso coração, guia os nossos passos na verdade, dá-nos a vitória sobre o pecado e sobre o mundo do mal. Entra no coração daqueles que ouvem esta mensagem agora e dá, Senhor, que sejam obedientes, recebendo-o como hospedeiro permanente e constante, para que experimentem o dom da vida eterna pela fé colocada no Jesus ressurreto. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus.